E aí, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais um domingo de muita informação sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre a saúde da tireoide, todos os problemas, causas, o porquê desse aumento, né, do número de síndromes tireoidianas. Vamos compartilhando a live para espalhar informação, espalhar conteúdo de qualidade que possa enriquecer a vida das pessoas de saúde e de qualidade de vida. Boa noite, Jéssica. Olá, boa noite, pessoal. Muito bom receber todos vocês para essa super live. Super live mesmo, porque o que a gente preparou de conteúdo aqui, né, é um conteúdo bem denso. Prestem bastante atenção em tudo que a gente vai falar. Pegue papel e caneta, vão anotando algumas coisas para depois vocês pesquisarem mais a fundo, para vocês tirarem dúvidas depois, né? Pessoal, é o seguinte, né? Nunca se viu tanto aumento assim de casos de hipotireoidismo, até de hipertireoidismo, né? Ou seja, síndromes tireoidianas, como se vê hoje. E aí a gente entra numa situação que eu até quero que vocês reflitam. Os casos de hipotireoidismo estão aumentando ou hoje simplesmente a gente consegue diagnosticar mais casos porque a gente tem mais exames? Porque alguns profissionais de saúde acham que as doenças não estão aumentando. Nós estamos só tendo o poder de maior diagnóstico. Ou seja, eles alegam que hoje tem mais exame para fazer e aí as doenças estão aumentando porque a gente está conseguindo diagnosticar mais. Mas pensa comigo, vamos pensar, né? Essa live, além de todas, né, as nossas lives, todas as nossas aulas aqui no Instagram, tem o objetivo de te passar informação, mas também de te fazer raciocinar sobre a saúde que a gente vive hoje, sobre o mundo que a gente vive hoje, tá? É para fazer você refletir. Então vamos pensar, será que está aumentando mesmo os casos de disfunções tireoidianas? Ou é apenas mais exames que a gente está fazendo e está diagnosticando mais? O que eu penso, né? E se vocês forem raciocinar pela lógica da coisa, vocês podem ver que as doenças, todas elas, estão aumentando de fato. Não é que a gente está pedindo mais exame, porque a gente vê isso sem exames. As pessoas estão cada vez mais doentes, os hospitais cada vez mais lotados, os pronto-atendimentos cada vez mais lotados. Então as pessoas estão realmente, de fato, adoecendo mais. E a tireoide está, sim, nesse meio. Muitos casos de disfunção tireoidiana. O que eu recebo de direct de TSH alterado, anti-TPO alterado, e sintoma daqui, sintoma dali, e hipotireoidismo, já fui no endócrino, ele não quis tratar, ou já estou tratando, né, só com hormônio, que a gente vai comentar sobre isso, e não está funcionando porque eu ainda continuo com os mesmos sintomas. Então, hoje, né, essa atual alimentação que a gente vive, essa alimentação é rica em conservantes, corantes, contaminantes. Quantos exames eu pego com alumínio alterado? Intoxicação por alumínio, que é um dos principais disruptores endócrinos para ferrar com a tireoide. Né? Outros metais pesados, cádmio, flúor, né? Contaminação com a pasta de dente, cloro. Tudo isso, pessoal, faz com que aumente as disfunções tireoidianas, porque tudo isso afeta a nossa saúde. Então hoje a gente está cercado de interferências na nossa saúde tireoidiana. Por isso que está aumentando tanto assim. Né? E se fala assim, não. O bromo, né, Carlos? Bromo, exatamente. Pão, né? Pão é rico em bromo, né? E tá aí dois contaminantes, potencial contaminantes dentro do mesmo alimento, o glúten e o bromo, né? Mas vamos chegar lá na parte da alimentação. Então,
tudo bem, temos mais exames, estamos diagnosticando mais. Mas espera aí, a gente está diagnosticando no momento errado. A gente está esperando todo mundo ter sintomas. Porque essa é a medicina tradicional. Você não faz nada até que o indivíduo apareça sintomas, né? Você não trata antes porque a pessoa não tem sintoma. Tem muito médico, muito endocrinologista, muito nutricionista que não trata o paciente porque ele não tem exames, não tem sintomas, apesar dos exames já estarem alterados. Uma pessoa, por exemplo, que desenvolve hipotireoidismo, ela não começou do nada. Veio um processo de agressão à tireoide, que muitas vezes estavam ali nos exames, que nem foram pedidos. Que, inclusive, eu entrei em contato com... Até queria agradecer a Aldalice, se eu não me engano o nome dela, é a bióloga do Laboratório Sani, aqui de Passo Fundo, que está me auxiliando com informações sobre esses exames. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o anti-TPO, que é um exame importantíssimo para a saúde tireoidiana, nem chega a ser pedido tanto assim. É raro pedir. Agora vejam, um exame tão importante não está sendo solicitado. Faz parte. A gente tem que começar a pensar, né? Se a gente vai no médico, se a gente se expõe a uma avaliação, a gente tem que ver se essa avaliação está sendo completa. Se esse médico está só olhando para um TSH, que é um exame isolado, que sozinho não significa muita coisa. Tá? A Jéssica travou aí, eu acho, né? Ah, olha, a Jéssica caiu, travou. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu já vou falando aqui. Então, que tá... Caiu, voltou? Ei, eu botei na 3G, na 4G. Ah, ótimo. Então, assim, a gente está... os pacientes estão vivendo uma constante espera de uns exames, de exames super alterados. A medicina tradicional espera um TSH chegar acima de 4, 4,5, 5, para daí começar a tratar o indivíduo. Sendo que, lá atrás, quando ele estava com o TSH ainda normal, outros marcadores já poderiam indicar que ele ia entrar num quadro de hipotireoidismo. Um deles é o anti-TPO. Um selênio muito baixo, lá na frente, vai virar um hipotireoidismo. Porque o selênio está incluído em mais de 7 reações químicas na tireoide. Uma ferritina baixa, extremamente baixa que a gente vem vendo, ferritina de 10, de 5, de 15, lá na frente vai virar o quê? Hipotireoidismo. Então, quando a pessoa já tem sintoma, que está tudo estourado, aí é que vão tratar e ainda assim vão tratar o indivíduo de forma isolada. Vão pegar e vão ali tratar a tireoide. Então é outra coisa que eu quero que vocês reflitam. Quando vocês forem se submeter a uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, perceba se aquele profissional está te tratando como um todo ou ele só está olhando para algum órgão. Porque se ele estiver olhando só para algum órgão, provavelmente o tratamento não vai ser eficaz. Você não vai ter sucesso no tratamento. Por isso que entra a importância da saúde integrativa. Quando você olha para a tireoide, você tem que olhar para todos os restantes dos hormônios, tem que olhar para a ferritina, tem que olhar para minerais, tem que olhar para a vitamina D. E aí? Tem que olhar para a vida da pessoa, porque disfunções emocionais, problemas emocionais também têm a capacidade de alterar o anti-TPO. Tem estudos que mostram que pessoas que com simples terapia com psicólogo, resolvendo problemas emocionais, têm potencial de baixar o anti-TPO. A gente tem que entender que há essa conexão corpo e mente. E quando a gente for se submeter a avaliações de um médico, de uma médica, de uma nutricionista,
A gente tem que ver se esse profissional está nos avaliando de forma integral. Porque se não tiver, tem muita chance do tratamento não ter sucesso. Certo? Então, como eu falei... E por isso que o tratamento tem que ser individualizado, né, Carlos? Porque daí se a pessoa está faltando selênio, não adianta dar só o hormônio para ela. Ou ela está com o intestino desregulado, ou essa pessoa não tem zinco, ou essa pessoa não tem ferritina. Por isso que a gente tem que avaliar ela como um todo, e a conduta não é a mesma para todos. Porque a pessoa é única e a gente vai procurar os sintomas, né? A causa desses sintomas. É a causa de deficiência de vitaminas? A pessoa está com estresse crônico? Qual que é o gatilho aí que desencadeou toda essa disfunção da tireoide? Exatamente, que é a segunda parte agora da nossa discussão, porque o que a gente viu agora, até o que a Jéssica acabou de falar, é que, resumindo, nem tudo é tireoide. Mesmo os sintomas vindo, é sintoma de hipotireoidismo. Peraí, pode não ser. Nem tudo é tireoide. Pode ser uma deficiência de testosterona, pode ser uma ferritina extremamente baixa, pode ser uma carência de minerais severa, pode ser uma deficiência severa de vitamina D, pode ser uma deficiência severa de B12. Então a gente vê, por exemplo, na síndrome pós-Covid, que há uma depleção de nutrientes do corpo. Ferro vai lá embaixo, vitamina D vai lá embaixo, selênio vai lá embaixo. O corpo consome tudo aquilo para se recuperar desse quadro. E aí a gente começa a entender o porquê que a gente vê tanta disfunção tireoidiana pós-Covid. Né? Tem muito paciente que no pós-Covid com TSH normal, tireoide normal, tem. Mas tem uma grande maioria que também tem isso. Então, quais são as principais causas? Então, primeiro, que a Jéssica já comentou, o estresse crônico. O estresse crônico é uma das principais causas de disfunção tireoidiana. Por quê? Porque está somada a todas as outras coisas. A segunda delas, que a gente já comentou aqui, metais pesados, intoxicação por metais pesados, metais tóxicos, substâncias tóxicas, pesticidas, litros e litros e litros e litros e litros de agrotóxicos usados, que chega até a nossa casa, dentro da nossa geladeira. Por isso a importância de buscar alimentos orgânicos, que tem mais fitoquímicos, né? Tem mais propriedades. Tudo isso, somado, começa a alterar a tireoide. Segunda causa, síndromes, né, autoimunes. O corpo começa a atacar o próprio corpo. Tem pessoas que têm mais propensão a ter uma disfunção do sistema imunológico e começam a fazer síndromes autoimunes. Isso já vindo de outras causas, de má alimentação, de intoxicação por metais, né? O que mais? Aí a gente começa a entrar na seguinte questão. Não, eu tenho hipotireoidismo porque minha mãe tem, a minha família tem. A gente vê muito isso. As pessoas, a família inteira tem doenças da tireoide. Mas espera aí, será que é genético ou será que a gente está falando de uma herança de hábitos? Porque geralmente essa família que tem hipotireoidismo, pode olhar, ela é uma família que todo mundo faz a mesma coisa, tem o mesmo estilo de vida. Tem os mesmos hábitos de vida, comem geralmente as mesmas coisas. E aí a gente quer falar que é genético? Peraí. Genético, olha, tem uma linha bem grande que separa essas duas coisas. Herança familiar, de hábitos, de estilo de vida, de herança familiar genética. Geralmente é herança de maus hábitos. Para ver a tua família aí, tua família. Para ver se você não vem herdando hábitos, né? Se você tem alguma doença e essa doença foi causada por um mau estilo de vida, para pensar de onde que veio esse mau estilo de vida. Provavelmente vem da tua família. Vem espelhado de alguma forma. E aí, esse mau estilo de vida vai causar... Oi?
Vem do ambiente, né, que a gente vive, que Isso, a gente convive, a gente é exatamente. influenciado. Exatamente. E aí vem para uma das mais importantes, talvez, causas do hipotireoidismo e principalmente o de Hashimoto, que tem a fabricação dos anticorpos contra a tireoide, que é o anti-TPO, famoso anti-TPO, que é a hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Você passa um bom tempo agredindo o teu intestino, fazendo com que substâncias ultrapassem a barreira do intestino, que não deveria, substâncias que não deveriam. E a partir do momento que eles ultrapassam a barreira, o corpo começa a identificá-los. Só que ele não sabe dizer o que é, o que não é. Porque você já tem uma propensão a ter uma síndrome autoimune. Então o sistema autoimune, o sistema de defesa, de reconhecimento, é mais ou menos assim. O sistema imunológico olha e ele vê um monte de zebra. Ele quer pegar a zebra. Só que no meio das zebras tem uns cavalinhos meio pintados ali, meio listrados, que não são zebras. Mas como o teu corpo tem uma propensão à disfunção no sistema imunológico, ele não consegue ver essa diferença. E ele acaba reconhecendo esse cavalo que está pintado de listra, ali parece zebra, como um agressor. E isso faz com que o corpo comece a fabricar anticorpos contra ele mesmo. Porque esse cavalo que ele identificou, ele se parece muito com alguns tecidos ali do corpo. E começa a fazer essas reações autoimunes, agressão ao próprio corpo. Por que tem gente que tem mais propensão a ter síndromes autoimunes? Aí vem uma série, aí entra uma questão genética e também o estilo de vida e alimentação. Porque você passa desde a infância, se você entrar num estilo de vida ruim, má alimentação, você tem um sistema imunológico passando a ser comprometido. O desencadeamento de reações passa a ficar comprometido. Porque você não está nutrindo o teu organismo necessariamente para a produção de linfócitos, para adequada produção de marcadores. E aí começam as disfunções autoimunes. Tem gente que já tem propensão a isso, geneticamente. E os gatilhos desencadeiam. Seja uma intoxicação por metais pesados, por pesticidas, o estresse crônico, má qualidade de vida. Por isso que a gente trabalha com saúde e qualidade de vida, porque a gente já entendeu que essas duas coisas têm que andar juntas. Certo? Pessoal, antes da gente passar para a próxima parte, clica aqui no coraçãozinho, dá like nessa live, para o Instagram mandar para mais pessoas, clica aqui no aviãozinho também, vai subir a janelinha, seleciona ali as pessoas que você tem mais contato, envia essa live para que mais pessoas possam aprender sobre a saúde da tireoide. Então até aqui você já entendeu o quão importante está sendo o cuidado com a saúde tireoidiana e o quanto isso influencia na nossa qualidade de vida. Quem de vocês aí não tem sintoma de hipotireoidismo? E daqui a pouco a gente vai liberar os comentários para quem tiver alguma dúvida, quem quiser colocar algum exame, para a gente comentar alguma coisa aqui, tá bom? Então, o hipotireoidismo, né, continuando a questão das causas, tem uma coisa muito importante que é a alegação de que a causa do hipotireoidismo vem sempre da alimentação, né? E aí a gente ouve falar a questão do glúten, né? Só que a gente tem que pensar que não é só glúten, que a gente tem que ver o contexto. Não adianta eu ficar falando para uma pessoa parar de comer glúten, né? Se ela não come glúten. E aí, ela não come glúten, os marcadores estão todos alterados. E aí? Se você fica com a resposta de que tudo é glúten, a maioria do hipotireoidismo e das síndromes autoimunes são causadas por hiperpermeabilidade intestinal, causadas pelo glúten? Sim. Mas não é só glúten. Então a gente tem que olhar para outras coisas, por exemplo, para as lectinas, presentes nos vegetais, nos grãos.
que também causam agressões e gatilhos da mesma forma que, por exemplo, o glúten. Então, a gente tem que entender o contexto, né? Tá, a pessoa tem um anti-TPO alterado, o TSH está alterado e ela come muito glúten. Ora, aí é o conjunto. A chance dela já ter uma hiperpermeabilidade intestinal causada pelo glúten é muito grande. Mas aí a pessoa tem um anti-TPO alterado, os marcadores alterados e não come glúten. Doutor, olha, eu evito o glúten bastante. Eu quase não como pizza, nada assim, macarrão, nem pensar. E tá ali os marcadores alterados. E aí? Por isso que a gente tem que entender o contexto e o que está por volta disso tudo. E não olhar só para uma coisa, olhar só para o TSH e só para o glúten. Isso não existe. É o conjunto, é o contexto. E isso acontece demais. E daí vai além do glúten, né, Carlos? Vai entrar as lectinas, né, que possuem nos grãos. Então, daí, se a pessoa também não vai, não, a gente não vai passar essa orientação e dar uma aula de lectina se a pessoa nem consome esses alimentos, né? Então, por isso que a gente Exatamente. precisa dessa prática clínica, né? Então, eu não preciso falar para ela retirar o glúten se ela já nem consome quase glúten, ou as lectinas que possuem nos grãos, ou então a pessoa que consome bastante lectinas, aí sim a gente vai passar a orientação para diminuir, para deixar de molho, fazer o remolho, cozinhar na panela de pressão. Então, por isso que cada caso é um caso e a gente analisa o paciente como um todo. Exato. Só para vocês já aprenderem, pessoal, a questão do molho de grãos, Jéssica, eu oriento sempre deixar pelo menos 24 horas. Como é que é a tua orientação? 24 horas também, ou tu acha que é Isso. necessário mais até? Na verdade, necessário é mais, né, do que 24 horas. Mas eu oriento deixar pelo menos 24 horas de molho, né? Isso, e trocar água, né, Carlos? É importante trocar água, porque muitas vezes as pessoas deixam ali só de molho e acabam esquecendo de trocar essa água. Então, a gente precisa trocar a água no decorrer desse período. E, no mínimo, aí 24 horas também oriento. Exato. Então, feijão, pessoal, principalmente, tem que deixar de molho pelo menos 24 horas, né? Os outros grãos também, cozinhar em panela de pressão ajuda bastante a reduzir as lectinas. Então, tem muita gente que come grão de bico, lentilha, feijão e não se sente bem, estufa a barriga, né? Dá cólica. Por quê? Alta carga de lectinas e tem gente que tem uma certa intolerância a esses alimentos. Então tem que evitar, né? Na verdade, assim, eu sou totalmente contra. Aí vai da linha de cada um, né? Eu sou contra o consumo de grãos. Eu acho que grão não é um alimento para o ser humano. E se for consumir, tem que ter um certo preparo, porque há essa agressão, sim, das lectinas no nosso sistema imunológico e, por consequência, na nossa tireoide, tá? Bom, Porque se são alimentos inflamatórios, né, eles vão inflamar o nosso corpo e vai desencadear alguma reação nele. E aí vai ser uma reação exato, imunológica tentando reagir contra esse composto, esse antinutriente estranho para o nosso corpo, né? Ele vai reagir de alguma forma. exatamente, exatamente. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o diagnóstico de hipotireoidismo, de disfunção tireoidiana, tá? Então, que você que assistiu até agora e você que está entrando agora, a gente já falou sobre as causas, a gente já discorreu sobre um pouco da saúde tireoidiana, e agora a gente vai falar sobre o diagnóstico, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento. Vamos abrir os comentários aqui para vocês fazerem alguma pergunta sobre a tireoide, algum exame, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar ou pontuarem, tá? Para a gente comentar um pouquinho no final ali rapidinho. Enquanto isso, compartilha a nossa live, clica aqui no aviãozinho, clica no coraçãozinho, tá? E para você que está entrando agora, assista, porém, volta depois, vai ficar gravada a live, assista o início da live, porque essa live tem início, meio e fim, tá? É uma verdadeira aula sobre saúde tireoidiana, tá? Então, se você ficar perdida um pouquinho ali, entrou no meio da live e tudo mais, depois, segue acompanhando, depois você volta, assiste ali até a parte que você não viu,
para que você entenda tudo sobre saúde tiroidiana, tá? Então, pessoal, o diagnóstico, como eu disse já um pouco, a gente hoje espera muito o TSH alterar. E isso está errado, né? O diagnóstico ele pode ser feito de duas formas. Qual que é a melhor delas? Qual que é a visão integrativa do diagnóstico de hipotireoidismo e de disfunção tireoidiana? É a partir da clínica. A clínica sempre vai ser soberana, pessoal. Então, a clínica vem dos sintomas e a análise dos exames laboratoriais. Então, uma pessoa que tem sintomas de hipotireoidismo, nem sempre a gente vai ter os marcadores da tireoide alterados. Podem estar normais. Por isso que a gente tem que usar os exames para nos auxiliar como guia. Mas tem gente, por exemplo, que tem sintomas de hipotireoidismo, os exames estão normais, e muitas vezes a gente trata o hipotireoidismo subclínico, que tem alguns exames normais, mas a pessoa tem sintomas. E o paciente melhora. A pessoa melhora. Ah, como que a gente sabe? Aí vai muito também do feeling ali, né? Do acompanhamento clínico. A história do paciente, às vezes, fala a favor de ser uma disfunção tireoidiana, mesmo com sintomas normais. Isso vai muito do médico, vai muito da nutricionista, que está ali conduzindo, né, essa conversa. Por isso que a consulta integrativa é tão longa, às vezes. Tem consulta minha que chega a demorar 2h30. 2h30. Porque eu preciso entender todo o contexto em que a pessoa vive. O que ela está passando. Para então eu correlacionar tudo com os exames. Não é o contrário. Eu não pego os exames e vou correlacionar com a vida da pessoa. Eu pego a vida da pessoa e correlaciono com os exames. Os exames é para me auxiliar naquilo tudo ali que eu já conversei com o paciente, que eu já sei. Entendem? Então, tem muita gente que usa o TSH isolado para diagnosticar hipotireoidismo. O TSH isolado, ele funciona nada mais, nada menos como que fosse uma fotografia. E uma fotografia não quer dizer que está naquele estado ainda. É uma foto só. E o corpo está ali em movimento, alterando diariamente os marcadores. Agora, se você tem um TSH alterado, com outros marcadores alterados, aí sim, esse exame pode deixar de ser uma fotografia e passar a ser uma coisa real, que vai ser útil para um diagnóstico bem feito. Certo? Então, quando você se submeter a um atendimento de um profissional de saúde e ele começar a analisar só por um marcador ou outro, coisas muito isoladas, pessoal, isso não, a pessoa não está olhando para você como um todo. Vai faltar coisa. O tratamento não vai dar certo. Porque não se analisa, por exemplo, a tireoide com um marcador isolado dessa forma. Então prestem atenção, muita gente não pede alguns exames e não trata. Né? Não pede um só, está mais ou menos ainda, às vezes está até alterado e ainda não trata. É isso que eu fico bem indignado, aliás. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente não pode esquecer dos outros fatores. Então, basicamente, a gente tem na medicina integrativa que o TSH ele tem que ser, entre aspas, menor que 2,5. Um TSH menor que 2, dificilmente essa pessoa vai ter uma disfunção tireoidiana. Pode ter? Pode. Como eu falei, às vezes a pessoa tem sintomas de hipotireoidismo, o TSH está normal, a gente trata como hipotireoidismo e a pessoa melhora. Ou seja, era realmente o hipotireoidismo subclínico e o TSH estava normal. São alguns casos. Mas um TSH menor que 2, dificilmente a pessoa tem uma disfunção tireoidiana. Um TSH maior que 2,5, maior que 3, maior que 4, com certeza essa pessoa está com uma disfunção tireoidiana. Agora, a causa é que pode mudar.
Às vezes a pessoa está com uma disfunção tireoidiana, mas não é hora de colocar o hormônio ainda, porque a causa é outra, a causa é uma ferritina alterada. A causa é de uma deficiência de ferro severa. Né? E a Jéssica caiu de novo. Deixa eu chamar ela aqui de novo, então. A internet dela tá igual aquele dia que caiu. Vamos ver se ela vai conseguir nos dar as informações sobre nutrição e alimentação, né? Eu acho que caiu tudo, que ela nem tá aparecendo aqui para mim, mas agora apareceu. Vamos aqui chamar ela de novo, tá? Então, tireoide é uma coisa bem mais criteriosa. Olha aí ela de novo, a Jéssica. Então, tireoide é uma coisa bem mais criteriosa. Por quê? Por exemplo, tem alguns casos de hipotireoidismo nos exames. Os exames mostram que a pessoa está com hipotireoidismo, porém, a pessoa tem sintomas de hipertireoidismo. Por que isso acontece? Muitas vezes, quando já há um nível de agressão na tireoide muito grande, do hipotireoidismo de Hashimoto. Então, o que acontece? Aquele anti-TPO está lá nas alturas já há tempos, já está tudo estourado e começa a ocorrer a degradação de fragmentos da tireoide. Literalmente, a tireoide começa a ser detonada. Literalmente, a tireoide começa a ser atacada por esses anticorpos que já vêm sendo produzidos há muito tempo e ninguém fez nada. E aí, esses fragmentos da tireoide que são liberados têm uma carga de iodo muito grande, de hormônios tireoidianos. Não só de iodo, mas de T4, de T3. E aí, o que acontece? Como tem muito hormônio disponível ali, começa a ter sintomas de hipertireoidismo. O intestino começa a funcionar demais, em excesso, a pessoa começa a ter taquicardia. Sintomas de hipertireoidismo, mas nos exames está hipo. Por quê? Porque a tireoide começou a ser atacada e agora tem muito hormônio solto ali. Entendem o quão complexo pode ser uma avaliação de tireoide? Por isso que, às vezes, tirar uma dúvida de algum exame ou de algum sintoma por um Instagram fica muito difícil. Olha o quão complexo é, pessoal. Estou falando para vocês de quadros de hipotireoidismo nos exames, mas a pessoa tem clínica de hipertireoidismo. Então tem que saber fazer uma boa avaliação da tireoide. Tem que entender bem o contexto daquele paciente para poder ter sucesso no tratamento. Senão não adianta. Vai nadar, nadar e morrer na praia. 30% das pessoas que usam hormônios tireoidiano não precisariam usar. Porque a causa não é falta de hormônio tireoidiano. A causa é outra. Mas não investigou. Nem sabe investigar. A reposição do hormônio da tireoide é uma coisa muito boa, muito bem-vinda. O hormônio da tireoide é excelente. Mas tem pessoas que não precisariam utilizar. Né? Tem gasto com isso, né? Tem que tomar em jejum ali e tudo mais. 30% é bastante. Se você pegar 100 pessoas, 30 pessoas não precisariam estar tomando hormônio da tireoide e tomam. E muito provavelmente essas pessoas continuam com sintomas. Mesmo fazendo o tratamento. Fazem o tratamento e continuam com sintomas. Ou seja, o tratamento não funcionou. Né? E muito provavelmente você conhece alguém que toma o hormônio da tireoide e mesmo assim tem muitos sintomas, a tireoide está disfuncional. Não é verdade? Então, quando se fala em tireoide, pessoal, vocês têm que procurar um profissional qualificado, uma nutricionista integrativa, um nutricionista integrativo, uma médica integrativa, um médico integrativo, que olhem todo o contexto para que vocês possam fazer um bom tratamento e terem resultados. Então prestem atenção quando vocês forem se submeter à avaliação de algum profissional,
se isso está sendo avaliado de forma integrativa. Se ele está olhando você como um todo. Se ele quer saber o que está acontecendo na tua vida, porque isso tem relação com a tireoide. Tá? Bom. Pessoal, a Jéssica está com problemas como vocês já devem ter percebido, né? A Jéssica está com alguns problemas aí na internet dela. Mas vamos seguindo da forma como a gente consegue fazer, tá? Voltou? Voltei. Hoje tá. A internet não para de cair, gente. Hoje tá igual aquele dia, né? Pois é, não sei o que Mas acontece. não tem problema. Pessoal, se a Jéssica não conseguir complementar, né, nos dar as informações nutricionais ali sobre a saúde da tireoide, a gente faz uma outra live, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte. Quando terminar a live agora, eu vou deixar nos stories uma caixinha de perguntas e vocês podem também colocar as dúvidas ali, tá? Podem colocar as dúvidas sobre a alimentação, que eu vou marcar a Jéssica ali, ela vai respondendo junto, tá bom? Então, não se preocupem quanto a isso. Então, tem algumas coisas que a gente... Então, a gente já falou do diagnóstico. O diagnóstico é complexo, o diagnóstico não pode ser feito de forma isolada. TSH menor que 2, dificilmente a pessoa tem uma disfunção tireoidiana, a causa dos sintomas é outra. TSH maior que 2,5 tem mais chance de ter uma disfunção tireoidiana, que nem sempre é por falta de hormônio. Isso é importante saber. TSH de 4, 5, a pessoa está totalmente com uma disfunção tireoidiana e tem que achar o porquê, a causa disso. Tá? Então, muitas vezes, um dos primeiros tratamentos a ser estipulados são as dietas de eliminação de alguns alimentos que podem promover a disfunção tireoidiana. Então, os principais deles, né? Glúten, lácteos, lectinas, açúcar, né? Picos de açúcar no sangue promovem glicação. E isso causa inflamação no corpo, tá? E aos poucos pode ir se fazendo a reintrodução desses alimentos depois. Mas tem que ter em mente que isso vai ficando cada vez mais sensível. Porque o corpo vai se recuperando e ele não quer mais aceitar aqueles alimentos que o agridem. Né? Então tem gente que defende muito que não pode parar, né, de comer, porque aí vai ficar muito sensível. Mas se você não parar de comer e você tem uma intolerância àquele alimento, mesmo com causa bioquímica, sem grandes sintomas, você vai continuar com a agressão. Então, em alguns casos, né, eu sou a favor da retirada total de alguns alimentos que podem fazer mal para aquele paciente. E o paciente, ao longo do tempo, vai aprendendo a conviver com aquilo ali. Porque ele também tem que escolher, né? Não dá para você ficar comendo coisas que lhe agridem, que você já sabe que lhe agride, e querer ter uma saúde ótima, com todos os marcadores ótimos, uma saúde tireoidiana excelente. Certo? Outra coisa também que é... E você vai retirar alguns alimentos e vai melhorar. Se você continuar com aqueles alimentos, você não vai melhorar da tireoide, vai continuar inflamado, vai continuar desencadeando essas doenças autoimunes, né? Você vai estar continuando tomando o veneno, né? Então não vai adiantar, vai ser uma escolha. Eu retiro alguns desses alimentos e continuo vivendo a minha vida, né? Normalmente, melhoro. Ou eu continuo comendo os alimentos, aqueles que eu gosto ou que fazem parte da minha rotina e não melhoro da tireoide ou de outras patologias. Exatamente. Exatamente. Então, outra coisa também que é excelente, né, ali na parte de exclusão de alimentos e recuperação da parede intestinal para melhora, né, para redução da hiperpermeabilidade intestinal,
é o uso da glutamina, né? Que auxilia diretamente nesse reparo ali das junções, das junções dos enterócitos, para reduzir essa hiperpermeabilidade intestinal e melhorar. E isso é o básico. O básico, né? Quer aproveitar agora que a tua internet está, acho que está um pouco mais estável, quer comentar alguma coisa sobre a parte nutricional, que agora a gente está falando de alimentação? Uhum. Eu acho que além desses que você já citou, glúten, lácteos, açúcar, eu acho que soja também não é um alimento legal, Grãos, né? tá? Tem bastante antinutrientes aí que vão influenciar, então soja retira também. Grãos, exato. E também, assim, tem alguns alimentos que a gente chama das brássicas, que são aqueles alimentos repolho, brócolis, couve-manteiga, esses alimentos consumidos em grande quantidade e diariamente, e principalmente na sua forma cru, né? Eles também aí podem influenciar no mau funcionamento da nossa tireoide. Então, assim, também vai depender, essa pessoa, ela consome esses alimentos todo dia, ela consome em grande quantidade, então, e ela consome todos eles crus, então vai depender de qual a rotina da pessoa. Mas se ela consome em grande quantidade e diariamente, a gente vai ter que fazer o manejo do consumo desses alimentos também. Apesar de eles terem nutrientes bons, eles também aí vão ter alguns antinutrientes. E daí também apresentar outras formas de preparo que também vai mudar o valor nutricional aí desses alimentos. Exatamente. Muitas vezes até talvez melhorando a absorção de alguns nutrientes, né? Porque às vezes ali o cozimento, né? O cozimento na panela de pressão pode até ajudar na absorção de alguns. Exatamente. Isso aí. Bom, pessoal, então vejamos. Já entendemos muito sobre as causas, conversamos muito sobre essa parte da saúde tireoidiana, o porquê dos casos vinham aumentando. Falamos sobre o diagnóstico, né? A importância e a complexidade de um diagnóstico de uma disfunção tireoidiana. E agora vamos para uma parte, talvez a última parte aqui, né? Que é a parte do tratamento em si, da reposição, né? O Lugol, usa ou não, tem muita gente que usa, tem muita gente que não, muita gente que apoia, muita gente que não apoia, que é contra. O uso de hormônio T3, T4, isso é saudável, não é? Tem que usar T3, não tem, tá? Enquanto isso, pessoal, vou abrir aqui os comentários, então, tá? Para quem quiser pontuar alguma coisa, ativar comentários. Bom, então, pessoal, é o seguinte, a reposição, né? Então, pessoal, já foi feita uma pesquisa com mais de 15 mil pessoas que estão em tratamento medicamentoso para o hipotireoidismo, e questionaram essas pessoas se elas estavam, o grau de satisfação com o tratamento medicamentoso, se a pessoa tinha ou não sintomas ainda, etc. Então, mais de 50% das pessoas que usam o hormônio tireoidiano para o hipotireoidismo continuam com sintomas e estão insatisfeitos. E a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso no consultório. Pessoas já usando hormônio tireoidiano e com os mesmos sintomas. No direct, mensagens e mais mensagens. Já uso por ano T4, mas ainda tenho, continuo com os mesmos sintomas. Meu TSH já baixou, mas continuo com os mesmos sintomas. Então, o tratamento do hipotireoidismo nem sempre precisa de hormônio. O hormônio é bem-vindo, mas quando ele for necessário. Não adianta ficar tratando uma tireoide com hormônio se o problema não é do hormônio. Então, primeiro, né, quando a gente vai falar em tratamento, a gente tem que saber o quê? Causa. Por isso que a gente discutiu tanto, por isso que eu falei tanto para vocês, da importância das causas, da importância de olhar para os outros fatores. Vai fazer um tratamento para uma disfunção tireoidiana? Ok.
Já olhou para a ferritina, já olhou para a testosterona, já olhou para a vitamina D, já olhou para o selênio, já olhou para os metais tóxicos, para os contaminantes? Já olhou? Se não olhou e está iniciando um tratamento, está errado. Sim, está errado. A não ser que você entre naqueles casos que cegamente a pessoa viu só um TSH e já colocou um hormônio tireoidiano e a pessoa melhorou. Ok. Essa pessoa sim era falta de hormônio. Mas espera aí. Está acontecendo outras agressões no corpo e que lá na frente podem causar a disfunção tireoidiana novamente, mesmo tomando a medicação. Por quê? Porque lá aquela história que eu contei para vocês, do corpo identificando as zebras e com os cavalos listrados no meio. Não adianta a gente fechar os olhos para algumas partes do corpo que estão silenciosamente gerando uma doença. Porque lá na frente a bomba explode. Lá na frente as coisas começam a dar errado. E aí, geralmente, ninguém começa a entender nada, porque até o próprio médico não consegue entender, porque ele colocou o hormônio da tireoide lá, melhorou, depois piorou de novo. E aí, muitas vezes, quando você vai avaliar, já é tarde. Aí a pessoa está com tireoidite de Hashimoto. Então, pessoal, a tireoidite é aquela parte que eu falei para vocês, que a tireoide, de fato, está começando a ser degradada, agredida, detonada. Mas antes disso, você já estava doente. Só que, como você se submeteu a uma avaliação de alguém que só olha para um órgão, para uma coisa, para um exame, as outras coisas ficaram silenciosamente aumentando. Então, eu comparo muito, né, com as disfunções tireoidianas com a diabetes. O que tem em comum nisso, na parte integrativa? A tireoide, né, as disfunções tireoidianas, com a diabetes. As duas doenças começam muito tempo atrás. Muito antes de serem diagnosticadas. Quem recebe um diagnóstico de diabetes começou a ter diabetes já faz 10 anos. Tem 10 anos que a pessoa vem com marcadores alterados, uma insulina lá em cima, né? Uma glicemia de jejum limítrofe, uma hemoglobina glicada aumentando aos pouquinhos ali, e o médico te acalmando, falando que está tudo bem, que não está na hora de tratar. Tem médico que fala assim, não, ainda não está na hora de tratar. Ou seja, vamos esperar você ficar totalmente detonado, perder a tua saúde, para depois a gente entrar com alguma medicação. Para você ficar dependente dela o resto da sua vida. É basicamente isso que a gente vive hoje. Tô mentindo? Você aí que já passou por vários médicos, tô mentindo? Quantas vezes você já escutou a frase, não é hora de tratar ainda? Não é hora de tratar. Por quê? Porque você ainda não está detonado o suficiente. Sua tireoide ainda não começou a ser detonada, arrebentada. Para que a gente vai fazer alguma coisa? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. De fato. Iodo. Pessoal, hoje é muito difícil ter deficiência de iodo. Tem pessoas que têm baixa de iodo, né? Agora, uma simples água com sal integral pode resolver o problema. Porque o sal tem bastante iodo. Agora, Lugol. Todo mundo pode usar Lugol? Não pode. Tem gente que se usar Lugol vai piorar o quadro. E aí é que entra outra avaliação importante. Tem gente que chega usando Lugol e tem que retirar. Tem gente que é bem-vindo Lugol. Mas isso tudo depende de vários fatores, principalmente do anti-TPO, que é o anticorpo da enzima que lida com o iodo. É a enzima que cuida do iodo. E o corpo está produzindo anticorpos contra essa enzima. Então, se você usar Lugol, você pode estar dando um tiro no pé.
Lugol é bom? É. Tem outras várias funções, além de reposição de iodo, né? É antimicrobiano, antiviral, né? Tem trabalhos incríveis do Lugol com tumores, com câncer de mama. Fantástico! Só que nem todo paciente pode ficar usando Lugol, porque piora o quadro. Entendem? Então, a conclusão que a gente pode chegar, uma das conclusões até aqui, é que tireoide é um assunto muito complexo e que precisa ser visto de uma forma integrativa para você ter resultado e ser feito um bom tratamento e você recuperar a tua saúde e a tua qualidade de vida, que é o que você vem perdendo saúde. E a doença vem silenciosamente aumentando. Tá certo? Pessoal, então, infelizmente, a internet da Jéssica tá travando bastante, né? Ela tinha coisas bem legais para acrescentar aqui conosco. Algumas coisas ela falou, mas muita coisa não deu ali, tá? Mas, enfim, a gente está sempre ali no Instagram para responder as dúvidas de vocês. Vou colocar uma caixinha de pergunta, tá? Deixa eu ver aqui se alguém pontuou alguma coisa. Tomo remédio há mais de 20 anos, só piora. Filomena, quantas pessoas tem como você? Muita gente. É muita gente que toma remédio para tireoide e permanece com sintomas. A pessoa não melhora. Por quê? Porque talvez a causa não era hormônio tireoidiano. A causa é outra. Né? E a gente acabou de falar isso aqui. Já faz 16 anos que tomo remédio para tireoide por ano. 150 microgramas. E antes tinha hiper. E agora tem o hipo. E continuo tomando a mesma dosagem. Bom, tem que ver se você continua ou não com sintomas. Pelo que eu entendi da tua mensagem, tu tem sintomas ainda, né? Tauana. E tem o IMPO e continuo tomando a mesma dosagem. Provavelmente você continua com sintomas, pelo que eu entendi ali, né? Que é um quadro bem comum também, né? A transição do hiper para o hipo e do hipo para o hiper. Né? E saber interpretar essa transição é importante, porque senão a pessoa continua tomando remédio, tem sintomas e não progride no tratamento. Hanailen, tudo bem? Boa noite, que bom te ver aqui. Ó. Sou a prova que a retirada do glúten e laticínios melhore muito os sintomas. Meus exames ainda se mantêm com anti-TPO muito alterado, mas os sintomas praticamente desapareceram. Um bom exemplo disso, desse quadro. Provavelmente, né, que é o que a gente já conversou, a agressão à tireoide vem sendo grande há muito tempo. Então, o anti-TPO, que é uma coisa até que, né, eu estou buscando, né, como eu já falei no início da live, né, a bióloga ali do Laboratório Sani me auxiliando com essas informações, né, a gente teve que pedir até a diluição do anti-TPO pela questão do limite do exame ser 1.300, né? Então tem paciente que está perto de 1.300, tem paciente que está muito a mais de 1.300. E aí, claro, leva um certo tempo para baixar, porque tem todo um processo de reparo intestinal, né? De regulação do sistema imune, para que ele comece a baixar a produção de anticorpos. Mas o quadro de melhora dos sintomas é o principal fator de melhora. Melhorou os sintomas é uma questão de tempo. Tempo, ter paciência para que o resultado venha. Tem gente que o resultado vem muito rápido, tem gente que demora mais. Isso é muito individual. Depende de cada indivíduo, de cada organismo, de cada intestino. Certo? E o corpo tem um período para se adaptar, né, Carlos? Ele não vai se readaptar assim, voltar com todas as funções normais
considerando que passou-se um tempo, um grande período de tempo, colocando coisas inflamatórias para dentro dele, né? Exatamente. Então, vai um tempo aí para ele reestruturar. Exatamente. Ó, a Tauana comentou aqui de novo. E tenho muita coceira no corpo e mancha roxa. Tem que investigar, né? Pode não ter nada a ver com a tireoide isso aí, pode ter a ver com a tireoide, né? É o contexto. A médica disse que estou com Hashimoto. Ah, Filomena, né? Que tomou, quer dizer, que é a que toma... Ó, essa aqui é a que toma o remédio para tireoide há 20 anos e só piora. Daí a médica disse para ela que ela está com Hashimoto. Tá, e o que está sendo feito para você melhorar? Por que você não está melhorando? Cadê a parte do tratamento que você melhora? Tá? Porque já tem 20 anos isso. Você está com Hashimoto, já entrou no quadro de tireoidite, será que a tua tireoide já está sendo degradada? Ou ainda não? Porque se não entrou, olha, você tem grande chance de fazer um tratamento e ter resultados fantásticos. Quem está com quadro de tireoidite também, né? Mas quem ainda não desenvolveu a tireoidite tem grande chance de ter a redução do anti-TPO e sair do quadro de Hashimoto. Sair, não ter. Baixar o anti-TPO. Eu até postei nos stories um exemplo, né? De uma paciente que saiu do quadro de Hashimoto. Agora, se ela voltar a fazer certo tipo de coisa, esse anti-TPO vai começar a subir de novo, porque o corpo dela tem a tendência a reconhecer a zebrinha errada lá. E aí vai produzir anticorpos e vai atacar a tireoide. Mas o Hashimoto é quando há a produção dos anticorpos e a tireoidite de Hashimoto é quando há a agressão da tireoide pelos anticorpos. Então tem que ver se em qual grau, qual estágio você está para direcionar o teu tratamento. Mari Reis, verdade. É horrível. Ah, muita gente com sintoma, né? Sabe o que é que a gente está falando aqui. Tem muita gente que se identifica na pele o que a gente está falando. Por quê? Porque passa por isso, sofre com sintomas de hipotireoidismo. Marlon, boa noite. Bom te ver por aqui também. Um abraço para você e para Sandra. O certo é usar o T3 e o T4 bioidênticos? Depende. Porque assim, ó, usar o T4 com o T3 é excelente. Porém, tem gente que tem uma ótima conversão de T4 em T3. Às vezes o T4 está mais ou menos, mas a capacidade dela de converter, porque, pessoal, o T4 é pré-hormônio. Não tem receptor para T4. O corpo pega o T4 produzido e transforma ele para T3. E aí a gente usa o T3. Tem gente que tem uma capacidade muito ruim de conversão do T4 para o T3. Quem usa beta-bloqueador, amiodarona, quem tem diabetes, deficiência de selênio, de vitamina D. Agora, quem tem o T4, precisa repor o T4 e a conversão do T3 não está bem, a gente pode usar, sim, o hormônio bioidêntico do T3 e o T4. Até a pessoa talvez melhorar e recuperar a capacidade dela de converter. Mas se ela não recuperar também, está excelente. A reposição hormonal é bem-vinda. Nos casos que precisa usar. Então, sim, tá? E o hormônio bioidêntico é aquele que a molécula se assemelha. Tem muita gente que confunde o extrato tiroidiano, que é derivado de suínos e bovinos, que não tem no Brasil para vender, mas muita gente importa. Isso aí não é hormônio bioidêntico, tá? Porque a gente não é bioidêntico a suíno e a bovino. Isso não é hormônio não é hormônio bioidêntico. Muita gente confunde e acha que é. Não é, tá? Mas dá para fazer, mandar manipular, né, o T4 e o T3. Agora, tem que saber a dose. E a dose vai depender de paciente para paciente, tá? Mas é o certo sim, Marlon. O certo é usar o T3 e o T4 bioidênticos. Só que nem todo mundo vai precisar do T3.
ou tem gente que vai precisar de uma dose bem pequenininha, muito pequena mesmo. Tem gente que vai precisar de uma dose razoável, tá? Gostaria que vocês também esclarecessem sobre o hiper. Bom, como eu não sei se você pegou a parte ali que eu falei sobre o hiper, e o hiper, muitas das vezes, está com excesso de hormônio porque a tireoide já está sendo agredida, né? Quando há o hipertireoidismo, a gente tem que olhar para as principais causas de ataque à tireoide, né? A produção excessiva. E aí tem uma série de exames que podem ser feitos para tentar identificar. Em raros casos e casos extremos, tem que se usar medicações para fazer o controle da produção tireoidiana. Mas, corrigindo fatores metabólicos, muita gente consegue sair do quadro de hiper, porque qualquer disfunção tireoidiana tem o gatilho, tem a causa, da onde está vindo, seja hipo ou hiper. O principal é hipo, né? Mas tem o gatilho, tem a chave. A gente tem que olhar para isso, para onde está vindo essa produção exagerada de hormônio tireoidiano, causando hipertireoidismo, né? Ou sintomas de hipertireoidismo. Tem gente que tem sintoma, não tem hiper, tem que olhar para outras causas. Tem que fazer avaliação integrativa. Toma o remédio da Márcia, né? Márcia. Então, é mais ou menos por aí, tá? Juliana. Toma o remédio há 25 anos. Nossa, é muito... Pessoal, 20 anos tomando medicação, 25 anos tomando medicação, e o problema não é tomar medicação. Porque o hormônio tireoidiano é excelente, bem-vindo. Agora, 20 anos ainda com sintomas? 5, 10, 15 anos ainda com sintomas? Tomo remédio há 25 anos, Puran de 125 miligramas. E meu TSH deu 10,6. Tive crises de dores intensas, não sei se está associada à tireoide. Com certeza está, né? Nem todo mundo tem dor, tá? Mas no teu caso, há 25 anos com uma disfunção tireoidiana e um TSH de 10, ou seja, teu tratamento, como eu já falei muito aqui nessa live agora, não está tendo sucesso. Teu TSH de 10, eu não consigo nem imaginar quanto deve estar teu anti-TPO. Mas enfim, é muito alto. Esse provavelmente é o resultado de um tratamento não integrativo. Tá olhando, eu tenho certeza que isso aí tá olhando só pro TSH. E taca ali o hormônio da tireoide, o TSH alterado, e vamos hormônio da tireoide, o TSH alterado. Pessoal, vamos parar para pensar a lógica das coisas, não tá dando certo. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Com certeza Como, tem alguma coisa. Como eu descubro se eu tenho Hashimoto? Primeiro, sintomas. Sintomas de hipotireoidismo. Segundo, avaliação laboratorial complementar. Perfil tireoidiano. TSH, T3 livre, T4 livre, anti-TPO, antitireoglobulina, T3 reverso e as outras coisas que estão em volta, né? Mas o principal para o Hashimoto é o anticorpo, a produção de anticorpos, que é o anti-TPO. É o principal, tá? Ele vê a quantidade de anticorpos que você está produzindo. E se você está ou não produzindo anticorpos contra a tua tireoide, contra a enzima. Filomena, o anti-TPO dela deu 1,64, que é um valor já considerável, né? É um valor já elevado, mas não é alto, absurdo, nem nada. Provavelmente estava bem alto, ela está tratando com o Nutri, provavelmente já baixou bastante, né? Estava bem alto e vem baixando, mas ainda tem muito que melhorar. E tem que olhar para outras causas, tá? Porque se o teu anti-TPO tá assim, e tu tá usando, né, teu TSH tá alterado, e tu tá usando hormônio tireoidiano, não, o problema está em outro lugar, pessoal. Olha a complexidade que é o corpo humano. Vocês acham que um problema vai estar só ali, localizado naquilo ali? E se tem alguma coisa errada, você tem que parar para pensar.
Poxa, tá errado, o problema deve estar em outro lugar, né? Quais os principais sintomas de disfunção tiroidiana? A Jéssica tem uma relação dos classificados, né? De sintomas tiroidianos. Vamos ver se... Tem inúmeros sintomas aí, ó. Tem cansaço, fraqueza, pele seca, sensibilidade ao frio. Tem aquelas pessoas que sentem muito frio, tá uma temperatura agradável e geralmente elas estão com um casaco, então é um sintoma. Memória ruim, constipação, dificuldade de perder peso também, unhas fracas, baixo de libido, aumento do colesterol também. Alergias, depressão, dor de cabeça, são Ou vários seja, aí os sintomas. para você ver que é muita coisa, né? Então, por isso que nem tudo é tireoide, porque o sintoma às vezes é muito parecido e não é. Tá? Juliana, que tipo de médico me indica procurar? Você tem que procurar um médico integrativo, que trabalhe com medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina funcional, todos esses nomes, medicina integrativa e funcional é praticamente a mesma coisa. Ortomolecular já é um tipo de prática médica ali dentro, né? Como a fitoterapia, como a acupuntura, como várias práticas. Mas é medicina integrativa e funcional, nutrição integrativa e funcional. Procura aí na tua cidade se tem algum médico integrativo, funcional, tá? Se não tem na tua cidade, nós fazemos consulta online, né? Você pode começar com uma nutricionista integrativa. Muitas das vezes o problema já se resolve por ali. Porque a nutricionista integrativa e funcional, né, Jéssica, avalia também os exames, faz uma boa avaliação de exames, né? Sim, a gente faz, além da clínica, né? Avalia os sinais e sintomas do paciente, todos no corpo inteiro, não só em determinada região do corpo. Exato. E junto com os exames laboratoriais, e aí, a partir dos sinais, sintomas e exames, a gente consegue ir correlacionando os sinais e sintomas e chegando numa conduta que vai auxiliar aí nesse manejo da tireoide. É. E nós somos uma equipe, né? Então, às vezes, tem alguns pacientes da Jéssica que a gente discute o caso, né? Nem chega a ser meu paciente, né? Às vezes é o paciente só da Jéssica, mas a gente discute algum exame junto, né? A gente traça ali algum planejamento terapêutico, né? Direcionado ali com um olhar médico, né? Muitas das vezes a avaliação da nutricionista esbarra um pouco na opinião clínica do médico, né? E muitas das vezes, né, os pacientes ali da Jéssica, a gente está junto ali, né? A gente discute algum exame, né? Troca uma ideia sobre aquele paciente, sobre qual que seria, né, o melhor direcionamento para aquele paciente, tá? Marlon mandou para Juliana, marca uma consulta. Obrigado, Marlon. Um abraço. Marlon, que é marido da Sandra, que é nossa paciente. Isis. Olá, tenho todos os sintomas de hipo, porém T13, T4 e TSH considerados normais. Ponto. Já pausa aí. Pausa nessa frase. Normais para quem? Porque a medicina tradicional, TSH até 5 é normal. Um T4 de 1, 0,9 é normal. Então, para parar por aí. Medicina integrativa, normal, não existe. Existe o teu normal, normal para você. E existe valores ideais. Agora, normais é complicado. Nunca me pediram outros exames. Atualmente, minha vitamina D está baixa, 12,5. Os exames podem... Não, os sintomas podem ser isso, obrigado. Olha, Isis, falta muita coisa aí, né? Falta saber como é os teus sintomas, como são os teus sintomas, como é a tua vida,
Falta olhar para outras coisas. Quanto é teu anti-TPO? Esse T3 e T4 é o livre? Quanto é teu anti-TPO? Quanto é o teu T3 reverso? Qual que é teu nível de ferritina para uma boa função tireoidiana? Se você tem uma menstruação regular, um fluxo importante, não suplementa ferro, muito provavelmente a tua ferritina está lá embaixo e pode ser a principal causa da sua disfunção tireoidiana. Claro, tua vitamina D 12,5, poxa, tu tem deficiência de vitamina D, por que tu não está tomando ainda vitamina D? Entendeu? Então a avaliação da tireoide é bem mais complexa, bem mais além do que um TSH, um T3, um T4, com certeza. Né? Tanto que está aí a prova, você tem sintomas, né? Então, procure um tratamento integrativo, tá? Juliana, nunca fiz anti-TPO. Vou fazer porque pedi à médica para me dar o pedido. Ela não... Tô com dificuldade de ler porque tá dando sombra aqui. Ela não quis me dar o T3 reverso. Infelizmente, pessoal, uma coisa que a gente vê muito, né? Os pacientes pedindo para... Tomara que esse teu anti-TPO não venha alterado, viu? Tomara. Sabe por quê? Além de, né, te desejar o bem, tomara que não venha alterado, se vier alterado, com certeza esse ou essa profissional vai dar um jeito de falar que tá tudo bem, não precisa fazer nada agora. Presta bem atenção. Faz o anti-TPO e questiona. Se vier alterado, questiona. Por que esse anti-TPO está assim? O que eu preciso fazer para melhorá-lo? Para melhorá-lo. Se o teu anti-TPO der baixo, questione. Por que então eu tenho tanto sintoma de hipotireoidismo? O que está acontecendo comigo? Tá, pessoal? Vamos ser mais criteriosos aí. Vamos pesquisar na internet. Vamos conversar mais com os médicos. Né? Tenho hipotireoidismo desde os 18 anos. Foi quando descobri. Talvez já tinha mais tempo. Com certeza. Né? É o que nós falamos aqui. O hipotireoidismo começa lá atrás. TSH está 108. Ótimo. Está no caminho. Né? Aliás, está muito bem o TSH. Está no caminho. Provavelmente está fazendo um bom acompanhamento nutricional. Isso é muito bom. Agora, se tem sintomas ainda, veja bem. Teus exames estão bons. Teu tratamento para tireoide está bom. Agora, se você ainda tem sintomas, a causa pode ser outra. E, aliás, se você ainda tem sintomas com esses exames aí, a causa com certeza está em outro lugar. Tá? É isso que tem que ficar de olho. Queda de cabelo, com certeza. Aí vai outras coisas, né? É hipotireoidismo, é deficiência de vitamina D, é deficiência de... Então, tu vê que tem algumas coisas aqui, se vocês prestarem atenção, tem algumas coisas que a gente fala repetidamente. Repetidamente, então prestem atenção. Juliana, obrigado, agradeço demais por me responder. Nós é que agradecemos, ficamos imensamente felizes de vocês estarem participando e da gente poder contribuir aqui de forma gratuita para a saúde de vocês. Tá? Para a gente tentar fazer um mundo com menos doença e mais saúde e mais qualidade de vida. Aonde você tem seu consultório? Nosso consultório é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós fazemos consulta online para todo o mundo, né? Brasil, exterior. Qual seria o valor ideal? O valor ideal do quê? Do TSH? Abaixo de 2,5, tá? Se não for o TSH, volta ali, né? Depois volta na live para assistir a parte que a gente falou sobre os valores ali também, tá? O anti-TPO tem que dar quase 0, né, pessoal? Abaixo de 30 ali, pelo menos. Juliano, vou fazer anti-TPO, mas meu TSH tá a gente já leu a gente já comentou sobre isso, Juliana. Eu acho que deve ter caído ali, não sei. Bom, mas enfim. Pessoal, então, encerramos aqui, tá? Voltamos a falar sobre tireoide novamente. Ficou muita coisa legal que a Jéssica, infelizmente, não conseguiu pontuar, porque a internet dela tá travando ali um pouco, tá, pessoal? Mas
A gente está sempre ali no Instagram respondendo vocês. Quem quiser consultar com a Jéssica, marcar uma consulta, eu vou falar por ti, tá, Jéssica? Porque tá travando, né? Então, assim, ó, quem quiser marcar uma consulta com a Jéssica é nutricionista integrativa e nutricionista funcional. Nós fazemos parte da mesma equipe, tá? Nosso consultório é o mesmo. Nós estamos sempre discutindo os pacientes juntos, traçando planos juntos para os pacientes. É só mandar um direct para ela ali no Instagram, ou clicar no link da bio, que eu acho que está lá também, ou clicar no meu link da bio, conversar com a Isabel, que é a minha secretária, e pedir o contato da Jéssica, que ela vai enviar para você, tá bom? Quem quiser marcar uma consulta comigo, tá? Para avaliação integrativa, medicina integrativa, é só clicar no link da bio ali, mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Tem ali as mensagens automáticas, vocês podem agendar, ou tirar qualquer dúvida com a Isabel, de segunda a sexta ali, a Isabel vai estar auxiliando e tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Essa live vai ficar gravada, tá? Foi muito bom estar mais um domingo aqui com vocês, podendo contribuir para a saúde de vocês de forma gratuita, passando bastante informação. Essa foi uma live muito rica em informação. Acho que uma das que nós... uma das lives mais densas, né? Uma verdadeira aula sobre saúde tireoidiana. Fiquem com Deus. Vou deixar essa live salva. Clica ali, compartilha nos stories, nos marcam ali, envia para as pessoas, tá? Para as pessoas aprenderem sobre saúde tireoidiana e melhorarem qualidade de vida. Jéssica, consegue dar um tchauzinho aí, uma boa noite? Não, acho que não. Então, pessoal, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Busquem saúde, façam boas escolhas na vida de vocês. Escolhas que vão te trazer saúde, que vão te trazer o bem, tá? Uma boa noite a todos, uma boa, ótima semana, um bom feriado.